Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula. Vamos abordar agora o lançamento horizontal, ok? E o que seria o lançamento horizontal? O lançamento horizontal, pessoal, nada mais tá, do que o movimento binário aqui, é uma junção de dois movimentos aqui, tá? A gente vai observar, eu vou jogar aqui vou utilizar aqui esse simulador e vou lançar aqui uma bomba. Veja novamente. O que aconteceu aqui? O que rolou aqui nessa imagem? A gente percebeu que esse homem-bomba aqui, ele teve um lançamento, ele teve um movimento na horizontal, tá? E a gravidade puxou ele para baixo, né? Que na verdade ele foi lançado para frente. Ó. Veja que esse nosso canhão não está virado para baixo e nem para cima, né? Está virado para frente, ó, 0 graus aqui, né? Então ele foi lançado para frente, por isso que a gente chama isso de lançamento horizontal. Só que esse lançamento horizontal, vamos dar uma olhada aqui agora através desses vetores, vou fazer novamente aqui, né? E vamos dar uma olhadinha aqui. Olha só essa ideia. Cara, você percebe que existe um vetor velocidade, tá? Na horizontal. Esse vetor velocidade na horizontal é o que faz com que ele vá realmente para a horizontal. E esse vetor aqui está representando o vetor velocidade. E por que surge esse vetor velocidade aqui, já que ele foi lançado para frente? Ora, esse vetor velocidade, ele existe porque existe a gravidade. A gravidade é uma aceleração, então faz com que ele tenha aqui um movimento de queda livre, né? Que a gente já até estudou. Então, um movimento de queda livre, certo? Em função da gravidade, ele adquire um movimento uniformemente variado aqui na vertical, tá certo? Bom, e essa velocidade aqui? Essa é a velocidade resultante, é a velocidade com que realmente faz ele ter essa trajetória no nosso campo de visão aqui, né? No nosso referencial. Né? Então, veja bem, eu tenho aqui, então, à medida que ele vai descendo, duas velocidades importantes. Uma velocidade horizontal, que vai obedecer o movimento uniforme, e eu tenho aqui uma velocidade vertical, que vai obedecer o movimento uniformemente variado. Nossa, professor, então, esse movimento horizontal, ele é uma revisão de dois movimentos que a gente já viu? Exatamente. Ele é uma revisão do movimento uniforme no plano X e uma revisão do movimento uniformemente variado no plano Y. Tá? E aqui nós temos a resultante pelo método do paralelogramo. Então, o que eu tenho aqui nesse conteúdo? Eu tenho aqui, no mínimo, 3 conteúdos aqui. Eu tenho um movimento uniforme, eu tenho um movimento uniformemente variado e eu tenho soma vetorial, certo? Então, essa é a velocidade resultante, que eu observo que ela vai mantendo uma tangente da trajetória, né? Essa velocidade resultante, ela vai tangenciando essa trajetória aqui, ok? Então, vamos ver novamente, olha só. Mais uma vez, ok? Então, a gente vai estudar minuciosamente agora esse movimento e observar todas as grandezas envolvidas aqui, as fórmulas que a gente vai utilizar e etc. Né? Então, vamos começar aqui com a seguinte situação. Eu trouxe aqui uma tabelinha que eu já preenchi, tá? Antecipadamente, usando esse simulador, e eu quero te mostrar o seguinte. Aqui eu vou simular 3 alturas aqui. Nós vamos jogar esse objeto de uma altura de 15 metros, depois eu vou abaixar ele para 10 metros e depois eu vou baixar, o bichinho não, e vou abaixar a nossa altura para 5 metros, tá? Então a gente vai analisar um monte de coisa aqui. O que é a altura, pode influenciar, e também aqui eu posso escolher a velocidade
certo? Com que eu vou lançar. Aqui eu posso ir de 1, 2, 3, tal, até 30 nesse simulador meu aqui. E essa velocidade aqui é a velocidade horizontal, é a velocidade de lançamento, ok? Muito bem. E antes disso, deixa eu te mostrar aqui já, né, as fórmulas que a gente vai utilizar para a gente já ir mentalizando essas fórmulas à medida que a gente vai avançando no conteúdo, tá? Então, lá no eixo X, que obedece o movimento uniforme, nós temos a fórmula do movimento uniforme, Vx. Por que eu estou chamando de Vx? Porque vai ser aquela velocidade na horizontal, né? Vai ser a velocidade na horizontal. É a que surge aqui. Opa, peraí, já passou da conta. Deixa eu fazer outra. Aqui. Esse Vx aqui, tá? Esse aqui vai ser o nosso Vx, tá certo? Ok, então ela obedece o movimento uniforme. E o que seria esse ΔS aqui nesse lançamento? Gente, o ΔS nada mais é que essa distância que ele percorre aqui na horizontal, tá? Então, essa distância do ponto de lançamento nessa estradinha até o lugar onde ele chegou, eu chamo de alcance. Então, o ΔS é o nosso alcance, a distância que ele consegue atingir, certo? A gente vai falar sobre ele muito aqui, tá? E já na vertical, nós temos aqui a fórmula da velocidade, né? Que é o vi vovó atrás do toco antigo nosso lá, o vovó atira. O que acontece aqui? Aqui você percebe que tem a existência desse y. Por que eu coloquei esse y? Porque nós vamos perceber que na vertical, somente na vertical, que nós temos um movimento variado, movimento uniformemente variado. Então, lá na matemática nós temos eixo x e eixo y, então aqui vai ser o vy, e aqui nosso vx, certo? E o nosso vy é regido pelo movimento uniformemente variado. Na verdade, é uma queda livre, que a gente já até estudou, tá? Só que aparece esse y aqui para a gente já definir a dimensão que a gente está estudando, aqui na horizontal e aqui na vertical, certo? Então, a velocidade final igual à velocidade inicial, y, mais a que seria a aceleração, na fórmula original, só que nós colocamos g, né? E vezes o t. Aqui nós temos a equação da altura, no caso aqui seria ΔS, só que ΔS já tem aqui, ó. ΔS é para a gente trabalhar na horizontal. E na vertical, o que eu tenho é a altura, né? Essa altura aqui, ó, 15 e tal, essa altura aqui que é a distância percorrida na vertical, ok? E aqui nós temos a nossa equação de Torricelli, né? Então, veja que as velocidades todas têm o y, porque é só na vertical. E aqui nós temos o a, que seria a gravidade, e aqui teríamos um ΔS, mas aqui na verdade é vertical, então eu não chamo mais isso aqui de ΔS, e sim de ΔH, tá certo? Professor, eu estava dando uma olhada na minha apostila sobre esse movimento, e eu percebi que as fórmulas lá são diferentes dessas. Tem outras fórmulas lá. Bom, é este assunto que eu quero comentar com você agora, tá? Se a gente for estudar física e cada capítulo a gente for decorar cada fórmula inerente daquela situação, daquele capítulo, a gente vai chegar no fim do ano, depois estuda o segundo ano na mesma situação, estuda o terceiro, chega no dia do vestibular, você tem mais de 1000 fórmulas para você ter memorizado, tá? Então, como que eu trabalho esse movimento horizontal? Eu simplesmente utilizo as mesmas fórmulas que a gente já estava estudando desde então, ok? Que são as fórmulas do movimento uniforme e as fórmulas do movimento uniformemente variado. E aí a gente vai colocar a teoria a nosso favor. E nós não precisaremos decorar novas fórmulas, ok? Então vamos para essa situação que eu quero mostrar para vocês aqui. Eu vou simular cada
movimento aqui, a gente vai retornar nessa tabela, ok? Então, deixa eu apagar aqui. E eu vou começar, então, com a altura de 15 metros, com a máxima velocidade. Eu vou diminuir, então, aqui o campo de visão, para facilitar, e a gente entender o processo, tá? Então, vou dar o play. Olha só. Ó, o que eu preciso? Eu preciso que a gente entenda o seguinte, que houve aqui um lançamento de uma altura de 15 metros com velocidade de 30. O que geralmente os exercícios vão pedir para a gente? O exercício vai pedir para a gente o alcance, que é essa direção na horizontal, e vai pedir o tempo de queda, tá certo? Então eu vou pegar aqui, já que esse aqui é um simulador, ele vai me dar já pronto, não vai precisar de eu calcular, mas depois eu vou te mostrar como que realmente calcula, tá? Eu quero usar o simulador para a gente perceber algumas coisas aqui e não precisar ficar decorando nada. Você vai visualizar o que está acontecendo. Olha só, está mostrando aqui que o tempo de queda foi 1,75 segundos e a distância percorrida na horizontal, que é o nosso alcance, né, foi 52,46 metros, certo? Então, o que eu fiz aqui, ó, na minha tabela? Eu coloquei a tabela, quando completei, né, com 15 metros de altura, com a velocidade Vx inicial de 30, o que eu obtive de alcance? 52 e de tempo 1,75, certo? O que eu vou fazer agora? Agora eu vou diminuir a velocidade para 20 metros por segundo, mantendo a mesma altura e observem o que vai acontecer. Olha só. Eu vou até tirar agora por enquanto esses vetores, que o meu foco não é isso agora. Veja bem isso aqui, né? Houve aqui uma diminuição no alcance. Evidente que houve uma diminuição no alcance, que minha velocidade inicial diminuiu. Agora a minha pergunta é, será que ele gastou menos tempo na descida? Tá? Será que ele gastou menos tempo na descida, já que eu diminuí a velocidade? É isso que nós vamos observar agora. Ó, observe que aqui o tempo foi 1,75. Agora aqui, o tempo também foi 1,75. Mas, professor, então o tempo não mudou? Gente, o tempo não mudou, tá? Eu vou te mostrar nessa simulação que o tempo depende da altura, não depende da velocidade inicial de lançamento, tá? Então, se eu diminuir a altura, vai levar menos tempo para ele cair, que está mais perto do chão. Se eu aumentar a altura, vai levar mais tempo para ele cair, tá? Então, vamos anotar isso aqui. Ó, a distância percorrida, que é o alcance, tá? Eu anotei aqui. Então, veja que na primeira simulação, com 30 metros por segundo, ele teve um tempo de 1,75. Agora, a velocidade caiu para 20 e manteve 1,75. Agora, observando aqui, ó, já não é novidade, já adiantei aqui, ó, eu vou voltar a velocidade aqui para 10. Diminuir a velocidade para 10. E vou fazer o lançamento. Olha só. Obviamente que diminuiu o alcance, né? O alcance diminuiu, certo? Mas olha o tempo. O tempo não diminuiu, o tempo foi o mesmo. Então é a primeira grande sacada que eu quero te passar, tá certo? É uma sacada tremenda essa. Olha, a altura é que é importante para o tempo, tá certo? Então olha aqui, ó. Eu mantive a mesma altura, consequentemente eu consegui o mesmo tempo. Mudou velocidade, mudou o alcance, maior velocidade, óbvio, maior alcance, mais distância percorrida, e à medida que eu fui diminuindo essa velocidade, essa distância também foi diminuindo, ok? Bom, agora eu vou passar para 10 metros por segundo, voltando a uma velocidade de 30. Então, eu só diminuí a altura, ok? Olha lá o que vai acontecer. Olha só,
essa trajetória. Vamos pegar a nossa calculadora e calculamos. Olha o que aconteceu aqui com o tempo. O tempo diminuiu, né? Mas, professor, não é só o tempo que diminuiu. O alcance também diminuiu. Olha, veio para 42, né? Aqui era 52, ó, e meio. Veio para 42. Agora, por que diminuindo o tempo também diminui o alcance? Já que a velocidade inicial de lançamento foi a mesma. Aqui foi 30 e aqui também foi 30. Ora, é porque o tempo de queda é menor. Então, tem menos tempo para ficar no ar, tá? Então, a altura, quando eu precisar calcular o tempo de queda, é a altura que eu vou usar e não a velocidade na horizontal, certo? Então, olha aqui na minha tabela, o que eu aprontei. Quando a velocidade caiu para 10, que ela, olha aqui, a altura caiu para 10, a minha velocidade aqui é 30, ele atingiu 42,84 aqui de alcance, tá? E o tempo foi de 1,43. Vamos verificar de novo? Olha só. Olha lá. 1,43. Agora vamos voltar aqui para 20. O que vai acontecer? Opa, um pouquinho mais. 20. De novo. Olha só. Adivinha? Será que o tempo mudou? Nham, 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 nham. Olha o tempo aqui. Poxa vida. Olha só, então, o tempo foi o mesmo. De novo, não mudou a altura, então não mudou o tempo. O que mudou apenas foi o alcance. Então, agora com 10, só para conferir, né? Voltando aqui com 10, vejamos. Atenção, vamos tirar daqui. Olha, chegou aqui pertinho. Vou até aumentar, vou dar um zoom aqui. Tá? De novo. O que aconteceu, meu povo? Vamos pegar o nosso medidor. Pera aí. Opa. Vamos pôr ele aqui mais perto e ampliar a imagem. Olha só. O tempo continuou. 1,43 a 10 metros. A distância percorrida na horizontal, que eu chamo de alcance, diminuiu, né? Então, minha gente, conclusão. Olha aqui, à medida que a gente vai mantendo a mesma altura, o tempo de queda é o mesmo. Daqui de 15 de altura para 10 de altura, obviamente o tempo diminuiu, porque eu diminuí a altura, certo? Agora, só para encerrar, eu vou confirmar tudo isso com você, voltando aqui para 5 metros. Então, está pertinho do chão, cara. Então, significa que tem pouco tempo para se mover. Mesmo colocando aqui a 30 metros por segundo, olha só. Ó, chegou aqui, né? Chegou aqui. Então, vamos verificar. Olha lá. A 0 metro de altura, ou seja, está exatamente no chão, gastou 1 segundo praticamente para descer. E andou 30 metros. Agora, voltando aqui para 20, ó, vamos verificar que vai gastar o mesmo tempo. Olha só. Aqui, ó, mesmo tempo, porque tem mesma altura, só que o espaço diminuiu, né? O alcance diminuiu, porque diminuiu a velocidade, Vx. Agora eu vou pôr a velocidade Vx de lançamento horizontal para 10. E olha o que acontece. Mesmo tempo e a distância diminuiu, certo? Então, pessoal, está aqui o resuminho aqui da nossa tabela, da nossa experiência. Enquanto manteve 5 metros de altura, manteve, olha só, manteve um tempo de 1 segundo, né? Então veja que esse tempo aqui está
daqui para cá diminuiu, porque houve uma redução de 15 para 10. Daqui para cá também diminuiu, porque houve também uma redução de 10 para 5. Então, resumindo, diminuindo a altura, diminui o tempo. Olha só, então, a conclusão está escrita aqui. Se tem a mesma altura, vai ter o mesmo tempo. Se tem maior velocidade horizontal, olha aqui, 30, alcançou 52, maior alcance. Caiu para 20, menor alcance. Caiu para 10, a velocidade inicial horizontal, que a gente chama de Vx. Vou até colocar aqui um Vx, olha só, Vx, certo? Olha lá, meu Vx, vou colocar em minúsculo, é o meu Vx. Então, são duas coisas importantíssimas que você tem que entender no lançamento horizontal. Mesma altura, vai cair no mesmo tempo. Maior velocidade horizontal, maior alcance. Tá? Tem até um exercício aqui, que eu trouxe aqui para a gente. 3 pedras são atiradas horizontalmente do alto de um edifício, tendo suas trajetórias representadas a seguir. Ok? Aí, todas estão sendo atiradas da mesma altura. Obviamente, o que a gente vai marcar? Elas têm acelerações diferentes? Não, quem vai fazer ela acelerar é a gravidade, e a gravidade é igual para as 3. Os tempos de queda são diferentes? Opa, não! Como elas estão lançadas da mesma altura, o tempo de queda é o mesmo que essa Z esteja indo mais para frente. O que essa Z tem a mais que as outras? Uma velocidade horizontal, Vx maior, que fez ela atingir uma distância maior. E essa distância eu chamo de alcance. Olha a letra C. Componentes horizontais das velocidades são constantes. A componente horizontal da velocidade é constante. Ou seja, o meu Vx aqui é sempre constante, porque obedece o movimento uniforme. Então, letra C. Beleza? Então, essa questão aqui segue o raciocínio que a gente estava vendo. Agora, dá uma olhada aqui nesse outro exercício. Um corpo A é lançado horizontalmente de uma determinada altura, no mesmo instante que um outro corpo B é solto. Olha, o B vai ser apenas solto e o A vai ser lançado para frente, ao mesmo tempo. Tá? O que geralmente os exercícios perguntam? Quem vai gastar mais tempo para cair? O aluno que não sabe teoria, certamente vai falar que o tempo que o A leva para cair é maior, porque percebe que percorre uma distância maior. Só o que a gente aprendeu? O que a gente aprendeu aqui? Que a altura que é importante para o cálculo do tempo de queda, certo? E a altura desses dois aqui é a mesma. O que o B não tem? O B não tem uma velocidade horizontal, mas tem uma velocidade vertical igual à velocidade vertical do A, porque ambos foram lançados da mesma altura. Então, eu tenho que marcar uma alternativa que fale que o tempo é o mesmo, certo? Agora, ele pergunta para mim, aqui nas alternativas, fala assim, será que a velocidade que o A vai atingir o chão é a mesma velocidade que o B vai atingir o chão? Ora, para responder essa pergunta, eu vou ter que voltar aqui no meu simulador, vou apagar tudo aqui, tá? Vou pegar aqui Eita, ficou muito grande a altura, com essa altura não vai dar. Deixa eu diminuir a altura aqui. Vou colocar aqui 10 metros, vou colocar maior, para a gente entender. Menos aqui. Jóia. Veja bem. Eu vou colocar aqui para mostrar para a gente os vetores, tá? Componente vetorial. E vamos ver o que acontece. Vou pausando. Gente, olha o que eu preciso mostrar para você. Olha essa velocidade. Só para mostrar que essa velocidade ela está sendo a mesma o tempo todo. Tá? De novo, vou fazer de novo. Observa ela. Observa essa velocidade se ela aumenta.
o vetor continua o mesmo o tempo todo. Então, isso significa que o Vx obedece um movimento uniforme, só reforçando para você. Agora, eu quero que você observe a vertical. Espera aí, vou fazer em câmera lenta e vou pausar. Ó, olha o tamanhozinho dessa velocidade vertical. E à medida que vai caminhando para frente, olha o que acontece com a velocidade vertical. Obviamente, a vertical vai aumentando, porque é um movimento de queda livre por culpa da gravidade. Por isso que isso aqui obedece um movimento uniformemente variado, e esse obedece um movimento uniforme. Porém, olha aqui, ó. Quando chegar bem pertinho do chão, existe uma velocidade resultante aqui, que é uma parte dessa e uma parte dessa, ok? Essa velocidade resultante, quando chega exatamente aqui no chão, tá? Ela é maior um pouquinho nesse tipo de movimento que a gente acabou de ver do que no movimento de queda livre. No movimento de queda livre só tem o VY, que a gente vai chamar de VY por culpa de ser vertical, né? Que eu já comentei com você, inclusive tem a fórmula aqui, ó, VY, tá? Então, aqui, ó, o VY existe. Só que nesse lugar dessa bolinha aqui, nesse ponto A, o meu VY é do mesmo tamanho que o VY aqui, só que aqui tem uma velocidade a mais, que é o Vx. E aí, tendo Vx e tendo Vy, a resultante aqui acaba sendo maior, ok? Então, você vai marcar a letra C, não a letra D, onde a velocidade de queda da A, nesse lugar, é um pouquinho maior que a da B. Por quê? De novo, porque a B... Deixa eu te mostrar aqui. Formas ao vivo. Olha só. Aqui você tem um vetor para baixo, né? Agora, aqui você vai ter o mesmo vetor, porque vai chegar com a mesma velocidade, certo? E aí eu vou pegar e vou colocar aqui agora a velocidade x. Vai ficar meio torto aqui, caramba. Não vai ficar reto, ó. Não está querendo ficar reto. Mas de qual que tá, poxa? Reto, né? Quando eu traçar aqui, ó, uma resultante, ó, quando eu traçar a resultante aqui, ó, né? Quando eu traçar a resultante aqui, essa resultante aqui, o tamanho dessa resultante é maior que essa velocidade, que é a resultante da B, só tem ela, né? Então, por isso que a velocidade de chegada do A é maior que a do B. Portanto, letra D, resolução desse exercício aqui, então, da UFMG, letra D. Tempo é o mesmo, porque depende da altura, e a velocidade de chegada aqui é ligeiramente maior por culpa da resultante. Chiquenique! Então, tá bom. Bom, pessoal, agora eu quero voltar aqui e mostrar para vocês algumas outras curiosidades aqui, antes da gente passar para exercícios que envolvam cálculos, tá? Veja bem, aqui nessa minha simulação, está sem resistência do ar, você está percebendo? Né? Então, eu voltei aqui para 15 metros de altura e para maior velocidade de 30 aqui. Vamos jogar o projétil aqui, certo? Em câmera lenta, só que sem resistência do ar. Olha só. Foi lá para frente. Deixa eu dar uma diminuída aqui. Aqui, ó. Vou fazer de novo, né? Então, tá lá. Sem resistência do ar, né? Pum! Foi o alvo aqui. Agora vamos colocar a resistência do ar. Olha só. Resistência do ar. Então, o que vocês acham? Vai mais longe ou vai mais perto? Ah, como você é esperto, lógico que você vai falar que vai mais perto, né? Então, vamos verificar. Verificar aqui. Olha, você percebeu que ligeiramente mais perto, né? Ligeiramente mais perto. Então, a resistência do ar aqui, olha aqui, ó, um coeficiente de arrasto de
de 0,6, ligeiramente pequeno, tá certo? Deixa eu trocar aqui de... aqui, ó, aumentou o coeficiente de arrasto, porque mudou o objeto. Agora aqui é o piano. Um piano. Vou lançar um piano, cara. Olha só. Uau! Lancei o piano. Caramba, meu. O piano tem muita resistência do ar, cara. Olha só, mano. Um alcance menor, né? Nossa, cara, que doido. Será que gastou o mesmo intervalo de tempo? Vamos ver. Aqui ele gastou 1,85. Aqui, sem resistência do ar, ele gastou 1,75, que gastou mais tempo para cair, né? Obviamente, tem resistência do ar. Então, só que a gente vai resolver praticamente exercício só sem resistência do ar, tá? Isso aqui foi só para ter uma curiosidade. Agora aqui uma outra coisinha que eu quero te mostrar. Eu quero mostrar para você o vetor aceleração, ok? Olha só, o vetor aceleração. Vai lá. Olha, você está percebendo que o vetor aceleração não está aumentando e nem diminuindo. Por que o vetor aceleração não aumentou e nem diminuiu? Olha, professor, é porque a gravidade é constante. Isso aqui porque a gravidade é a mesma em qualquer ponto aqui, né, durante o movimento dele. Então a gravidade não muda e aponta sempre para baixo, ok? Então uma curiosidade bacana aqui. Bom, eu proponho agora que a gente vá para o cálculo de um exercício que envolva cálculo, tá? Esse aqui não envolveu, esse aqui não envolveu, agora esse aqui vai envolver cálculo, ok? Então vamos ver, deixa eu até ver se eu preparei umas coisinhas aqui. Preparei. Muito bem. Então nós temos aqui o exercício que eu chamei de 3, da Unesp, tá? Um motociclista deseja saltar um fosso de largura de 4 metros. Então ele tem que saltar isso aqui. Veja que isso aqui é um lançamento horizontal, por quê? Porque quem vai fazer ele cair é a gravidade. Ele está sendo lançado para frente por culpa da sua velocidade que ele já tinha, né? Que separa as duas plataformas horizontais. As plataformas estão em níveis diferentes, né? Então tem um desnível aqui de 1,25 metros. Isso aqui é a altura que ele vai ter que percorrer, né? Porque ele vai ter que sair daqui e cair aqui. Então a altura que ele cai é de 1,25 e esse 4 metros é o alcance dele. Certo? Ou não, vamos ver e vamos entender que esse exercício é um exercício especial também, ok? E está falando aqui da altura e etc. Aí fala que o motociclista salta com velocidade inicial, aqui, tá? Ele não deu a velocidade com que a moto estava, certo? Inclusive ele vai pedir lá na letra B com que velocidade ela estava. E sabendo que a distância entre os eixos da roda é de 1 metro, tá vendo aqui que entre uma roda e outra tem 1 metro de comprimento. Vamos ver onde que a gente vai ter que colocar esse dado. E falou que a gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. E pergunta o tempo gasto entre os instantes em que ele deixa a plataforma de cima e atinge a inferior. Ou seja, o tempo de queda, né? Ele quer saber o tempo de queda. Aí eu te pergunto, o tempo de queda, você vai usar as fórmulas do movimento uniformemente variado para achar o tempo de queda. No caso, essa aqui não, porque essa aqui é a equação de Torricello, não tem o tempo. Eu vou usar essa da velocidade, ou vou usar essa da altura, ou vou usar essa aqui também, porque essa aqui também tem o tempo, certo? Só, pessoal, que essa não dá para usar porque eu não tenho a velocidade X e não tenho o alcance. O alcance até que eu tenho, eu vou te mostrar que eu tenho. Mas eu não tenho o Vx para usar essa fórmula aqui. Então, na grande maioria dos exercícios, quando pedir para calcular o tempo de queda, até porque queda tem a ver com a vertical. E a gente viu aqui por essa tabela, né, que o tempo tem a ver com a altura. E a altura tem a ver com a
vertical, aqui que tem altura, aqui que tem altura, aqui não tem altura, aqui tem distância horizontal. A altura é regida pelo movimento uniformemente variado. Então, para resolver esse exercício aqui, ó, eu tenho que usar essa fórmula, porque aqui fala de altura, ok? E fala de tempo. A outra que você tem, a altura, olha só, essa tem altura, mas é a equação de Torricelli, não é verdade? Não tem o tempo. Então, a única que tem altura e tempo ao mesmo tempo é esta. Então, bora lá, então, substituir. Olha só, pessoal, a altura aqui é 1,25. Então, a gente vem aqui e vamos digitar 1,25. Opa! Vou voltar aqui. Deu ruim. 1,25, né? Beleza. Aqui, ó, velocidade inicial aqui, ó, é 0, né? Porque ela partiu do repouso na vertical, ela foi lançada para frente, né? Na queda livre, a velocidade inicial é 0, tá? Então, já nem coloquei aqui 0 vezes qualquer tempo é 0, tá? Esse 10 aqui é o 10 da gravidade, tá certo? O tempo que a gente quer descobrir, que a gente quer descobrir quanto tempo ela levou para sair daqui e chegar até aqui, né? Dividido por 2 em função da fórmula, tá? Agora a gente multiplica cruzado aqui, ó. 10 vezes t ao quadrado vezes 1 aqui embaixo, 10 vezes t ao quadrado. E aqui 2 vezes 1,25, que dá 2,5, não é isso? E o 10 passa dividindo embaixo do 2,5. Você vê que eu já deixei mais ou menos pronto aqui para a gente ganhar tempo, né? E 2,5 dividido por 10 é 0,25, né? Como está elevado ao quadrado aqui, passa para cá como raiz quadrada de 0,25. E raiz quadrada de 0,25, quanto? Isto, 0,5 segundos. 0,5 segundos. Ou seja, gastou meio segundo para cair. Bacana? Então, essa foi a nossa letra A. Beleza? Então, galerinha, voltemos aqui para a resolução da letra B, tá? Ele quer saber agora a menor velocidade com que o motorista deve deixar a plataforma superior para que não caia no fosso. Para que não caia no fosso, menino! Olha só! Gente, observe o seguinte nessa figura. A moto vai começar o salto nesse momento aqui, né? Que ela estiver exatamente nesse ponto, né? Se a gente fixar o pneu da frente como nosso referencial, olha só, qual vai ser o nosso alcance? Qual vai ser a distância percorrida por essa moto? Veja bem, se ela depender da velocidade dela, se a velocidade dela não for tão grande, ela cai aqui dentro, né? Se a velocidade dela for um pouquinho maior, ela vai cada vez mais para frente, mas ainda cai aqui dentro. A velocidade dela pode ser uma certa tal velocidade que o pneu da frente bate aqui na frente. E aí, mesmo assim, ela cai. Tá? Então, olha só. Observe esses 4 metros. Será que é 4 metros que ela tem que percorrer para não cair? O pneu da frente, se você observar bem, ele vai ter que percorrer, olha só. Gente, esse pneu da frente percorreu 4 metros mais os 1 metro, que é a própria distância, o próprio comprimento da moto. Então, o pneu da frente não pode andar só 4 metros, tem que pular e o pneu de trás tem que bater aqui, ó, rentezinho aqui, ó, que está perguntando a velocidade mínima para não cair, tá? Então, qual a distância horizontal que ela tem que percorrer? 4 metros mais 1 metro. Mais 1 metro. Então, olha só, a gente vai ter que usar a fórmula do Vx, certo? Porque está perguntando velocidade horizontal, não está perguntando velocidade vertical, tá? Então, o que a gente vai ter que colocar aqui no meu ΔS? É o 4? Não, é o 5.
Por quê? Porque eu te mostrei aqui, então, né? Estou apertando no lugar errado. Eu te mostrei aqui, então, que se ela percorrer só 4 metros, que é essa distância aqui, a moto cai aqui dentro, ó. Fica bem rente aqui. Pode até bater na quininha aqui, mas não tem jeito, a moto vai cair. Então, a moto tem que percorrer os 4 metros mais 1 metro aqui para o pneu de trás bater exatamente no limite aqui da plataforma de baixo, ok? Então, tá aí. Agora, quanto tempo que a gente descobriu aqui que é o tempo de movimento? 0,5. Portanto, a gente coloca, então, aqui o 0,5. E 5 dividido por 0,5, dividir por 0,5 é a mesma coisa que multiplicar por 2. Então, dá 10 metros por segundo. A mínima velocidade que ela tem que ter, então, né, para conseguir fazer esse movimento é de 10 metros por segundo, ok? Então, aqui nós usamos a equação da altura para calcular o tempo, porque o tempo tem a ver com a altura, e aqui nós utilizamos a equação do movimento uniforme para calcular a velocidade de lançamento, a velocidade horizontal da moto, beleza? Então é um exercício bem tranquilo que envolveu cálculo e a gente não precisou de nenhuma outra fórmula desconhecida. A gente usou as fórmulas que a gente já estava acostumado, a do movimento uniforme e a do movimento uniformemente variado. Bacaninha? Eu tenho uma outra coisa aqui que eu esqueci de mostrar para vocês. Olha só, quando a gente estava estudando esse exercício aqui, ó, a gente estava falando sobre a questão do tempo, né? Aqui eu me lembrei que eu tinha separado aqui, ó, esse GIF animado, olha só, mostrando que o tempo de queda, né, das duas é igual. Tá vendo? Tinha esquecido de mostrar para vocês. Então, estou mostrando aí. Ó. Essa foi lançada para frente, tem o Vx, né? E essa não tem o Vx. Mas a gravidade é a mesma para as duas bolinhas. Sem a resistência do ar, independente da massa delas, elas vão cair ao mesmo tempo. Beleza pura? Então, pessoal, é isso aí. Ficamos por aqui, tá? Se você quiser ter acesso a esse brinquedinho, você vai, né, digitar isso aqui, ó, ok? Ou eu posso também colocar para você lá na descrição do vídeo, beleza? Eu vou fazer isso então, vou colocar o link aqui para você lá na descrição do vídeo para você brincar com isso aqui. Aí você pode brincar com várias coisas, ó. Aqui tem o lançamento oblíquo que eu vou usar para dar a próxima aula nossa, tá? Tem muita coisa legal aqui que você pode brincar. Aqui você pode mudar a massa, colocar a gravidade, resistência do ar, etc. Tem muita coisa que você pode brincar aqui e você vai aprender bastante aqui com esse simulador, ok? Então, um grande abraço para vocês, ok? Espero que essa aula tenha ajudado a entender o lançamento horizontal e exatamente daqui a um pouquinho eu já mando bala no movimento oblíquo, tá certo? Assim que você aprender o lançamento horizontal, você volta aqui e vamos aprender juntos o lançamento oblíquo através desse mesmo simulador, ok? Ó, já estou até soltando foguete aqui perto da minha casa e estão já comemorando o seu aprendizado, hein? Até mais, pessoal!